Os médicos estavam assustados com o que viram e começaram a fazer novos exames em Zed, para saber como era possível que se curasse tão rápido. Devia ser algo em seus genes. Seu sangue foi coletado e uma biópsia foi feita no tecido de seu pescoço, onde havia o corte feito pelos assassinos. A polícia foi informada que ele já havia saído do coma, e por sugestão do detetive responsável pelo caso, ele foi mudado de quarto para uma ala particular, e policiais foram designados para garantir a segurança. Enquanto isso, em casa, John revirou as antigas pesquisas dele e de Zed, mas não encontrou nada de novo além do que já sabia. Ele recostou no sofá e, olhando para o teto, relembrava toda a cena que presenciou no hospital. Mais calmo, ele pôde rever os fatos em sua mente e entender o que havia acontecido. O chip na cabeça de Zed poderia estar emitindo um sinal de localização, mas por algum motivo não estava funcionando, até Zed sofrer aquela parada cardíaca e os médicos usarem o desfibrilador. O choque dispensado pelo aparelho reativou o chip, o potenciando e causando aquela cura instantânea. Mas isso não explica os olhos negros, John falou em voz alta, lembrando do quão assustador eram aqueles olhos. Aquilo lhe deu medo. E se o chip lhe causou alguma mutação genética? Se perguntou. Por vários dias os médicos se concentraram nos novos exames do Dr. McCoy e perceberam que todos os ferimentos e lesões haviam sumido, até o corte que fizeram para coletar o material para a biópsia. Era algo sem precedentes na história da medicina. O médico responsável, o Dr. Itachi, considerava Zed seu novo projeto científico e faria de tudo para mantê-lo ali no hospital pelo tempo que julgasse necessário. Intrigado e impressionado, ele passou mais exames. Fizeram testes e descobriram uma mutação genética desconhecida que reagia quando o paciente estava sob ameaça. Era uma reação quase sobrenatural, por ser algo nunca antes visto na medicina. Zed, que já estava consciente, ao longo daqueles dias, vendo a quantidade de exames feitos nele e como foi realocado para uma ala de segurança do hospital, desconfiava que alguma coisa estava acontecendo e que, se não fizesse nada, nunca sairia daquele hospital. E o médico acabaria descobrindo seu implante. Não entendia bem o que acontecia com ele, mas não era burro, e já havia percebido que tinha um certo controle sobre as sombras. Não só a dele, mas a de qualquer pessoa. No decorrer dos dias, fez pequenos testes para ter certeza de que podia realmente controlá-las. Ao saber que ele estava consciente, os detetives responsáveis pelo caso do assassinato de sua família foram até o hospital para tomar o depoimento dele. Quando os detetives chegaram, Zed estava de pé, de costas para a porta. Tinha um olhar perdido no jardim que dava para ver de sua janela. Os detetives bateram na porta e entraram, chamando a atenção de Zed. Dr. McCoy? Sou o detetive Quinn. E o meu parceiro é o detetive Allen. Podemos conversar? Zed suspirou. Sabia por que a polícia estava ali. Ele não queria falar sobre aquela noite, apesar dela não sair de sua cabeça. Então resolveu não ser de muita ajuda para a polícia. Ele se virou e os policiais se assustaram com sua aparência, mais ainda com seus olhos, que eram negros, não só a íris, mas todo ele. Vendo a reação dos policiais, ele colocou seu óculos escuro e se sentou em sua cama. Depois do susto, o detetive Quinn perguntou: "O que aconteceu com seus olhos?" "Eu não sei. Os médicos dizem que é uma mutação genética causada
Não sei bem pelo quê. Eles não me dizem tudo. Zed respondeu secamente. O detetive se aproximou dele e perguntou: Como o senhor está, doutor? Se sente bem para responder algumas perguntas? Zed abaixou a cabeça e respondeu: Não serei de muita ajuda para vocês. Não lembro de nada daquela noite. Acordei depois de passar por uma parada cardíaca. Tudo está confuso na minha cabeça. Eu entendo, mas seria essa a mutação genética responsável por sua confusão? O detetive Quinn perguntou curioso. Os médicos dizem que tenho uma mutação genética, mas tenho certeza que foi minha doença autoimune que voltou, e imagino pela cor dos meus olhos que ela está mais agressiva agora. Eu sinto muito, doutor. Se por acaso lembrar de alguma coisa, me ligue. O detetive Quinn entregou um cartão para Zed, que pegou e agradeceu. E antes dos detetives saírem, ele disse: Daquele dia eu só me lembro de uma van que eu nunca tinha visto na vizinhança. Estava sem placa e era rosa, sem nada escrito. Obrigado, Dr. McCoy. Já é alguma coisa. Estimo melhoras. Quando os detetives saíram, Zed amassou o cartão e jogou no lixo. E resolveu testar sua teoria de controle das sombras. Ele se colocou de pé de costas para a janela e sua sombra se projetou logo à sua frente. Zed então sussurrou: Siga-os. Quero saber o que eles sabem. Ele viu sua sombra se deslocar. Era uma cena fascinante e assustadora ao mesmo tempo. A sombra saiu dele e seguiu pelos cantos sombrios e pela penumbra do quarto, até sair do quarto. Aquilo arrepiou Zed dos pés à cabeça. Mesmo ali parado, ele podia ver todo o caminho percorrido por sua sombra e ouvir o que as pessoas falavam quando a sombra passava por elas. Então viu os detetives. Eles estavam parados no corredor. A sombra se aproximou, se esgueirou para um canto escuro. Ficou perto o suficiente para que Zed escutasse os policiais. O que achou, Quinn? Acha que ele vai ser de alguma ajuda? Ele está mentindo quando diz que não se lembra. Percebi porque ele fez questão de avisar, antes que eu perguntasse alguma coisa. Não pode culpá-lo, Quinn. Não é fácil ver a família ser assassinada e nem poder ir ao enterro. E ainda por cima, aquela doença bizarra. Você pode ter razão, Allen. Mas o fato foi que ele mentiu, ao invés de dizer que não estava pronto para falar. Pelo menos temos alguma coisa. A van do Frank Collin no local do assassinato. Tem certeza que é a dele? Com essa descrição, com certeza é a dele. Agora temos um dos homens do Sakharov no local do crime. Zed riu. Agora sabia o nome de um dos malditos que matou sua família. E pelo nome do chefe dele, devia ser da máfia russa. Através da sombra, ele viu que o médico responsável por ele se aproximava dos detetives. E quis saber do que falariam. E então, senhores, como foi com o doutor? Antes de responder, o detetive Quinn perguntou: Dr. Itachi, me responda. Há possibilidade do Dr. McCoy não se lembrar do que aconteceu naquela noite com ele e a família? Bem, detetive Quinn, sim. Afinal, foi um trauma psicológico muito grande. Ainda teve os meses em coma e a recente parada cardíaca. É possível uma perda de memória, uma forma do cérebro dele se proteger. Eu diria isso, no entanto, não é permanente. Ele vai se lembrar. E os olhos dele, por que ficaram daquela forma? De que forma, detetive Allen? Completamente negros, parecendo aqueles seres diabólicos dos filmes de terror. Estavam assim? Sim, doutor. Ele colocou um óculos escuro para esconder. Nos disse que era uma doença autoimune. Não é uma doença, detetives. Zed percebeu que o médico contaria sobre sua condição.
e resolveu dar um basta naquilo. Ninguém mais deveria saber a aberração que ele era. Ele então sussurrou de seu quarto: "Impeça o doutor." A sombra que estava oculta em um canto escuro se esgueirou até a sombra do médico e se posicionou sobre ela, ficando na mesma forma que ela estava sendo projetada no chão. A sombra do médico escureceu como se a luz sobre o médico fosse intensa. O doutor parou de falar subitamente, segurou a garganta como se estivesse sufocando e caiu no chão. Estava tendo uma parada respiratória. Os detetives gritaram por ajuda e, em meio ao caos, a sombra começou a voltar discretamente para o quarto de Zed. No caminho, a sombra parou diante de John, que havia ido ao hospital ver como Zed estava. John estava atônito, olhando aquele ser negro e humanoide o encarando sem olhos e sem boca, apenas um vulto escuro. Zed reconheceu John e sussurrou: "Traga-o até aqui." A sombra se sobrepôs sobre a sombra de John e controlou seu corpo, levando até o quarto de Zed. John estava apavorado com o fato de não ter controle algum sobre seu corpo. Então viu uma sombra deixar a sua e ir na direção de Zed, assumindo seu lugar de origem. Zed encarava John enquanto seus olhos voltavam aos castanhos de sempre. "Bom te ver, meu amigo. Precisa me tirar daqui, ou vão acabar me dissecando." John demorou um pouco para dizer algo, estava em pânico. Zed então se aproximou dele e segurou firme em seus ombros, dizendo: "Não é hora para ficar assustado, John. Onde está seu carro?" Nos fundos. Então vamos sair daqui." Zed já se preparava para sair, quando John segurou. Ainda confuso, ele disse: "Vão nos ver. Você foi trocado de quarto. Esta ala tem mais segurança que a outra. E muitas câmeras de segurança também. Eu tive que usar um bloqueador digital para chegar até aqui, mas ele já era." Zed se virou para o amigo e disse: "Só me dê a direção, John. Deixe o resto comigo." John fez o que ele pediu e Zed controlou as sombras dos corredores, direcionando elas para as câmeras. E todo o caminho até os fundos do hospital ficaram às escuras. As câmeras não funcionaram por quase 20 minutos. Tempo suficiente para que eles chegassem até o carro de John e partissem dali. Zed ainda cobriu o carro com sua sombra, o deixando preto, para que não fosse identificado pelas câmeras de trânsito. 20 minutos depois, tudo estava normal no hospital. O médico estava bem, mas o paciente Zed McCoy havia desaparecido. Não havia sinal dele nem nas câmeras de segurança.